Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Meu nome é Fabiano e hoje a gente vai relembrar alguns assuntos da nossa aula de ciências. Você sabe o que a gente vai relembrar hoje? Nas aulas anteriores nós falamos da litosfera, aquela parte do planeta que trata sobre a rocha, sobre o solo, os usos desse solo. E hoje, na nossa aula 25, nós vamos começar a falar da astronomia. Lembra que a gente estudou o formato da Terra, os astros, satélites, dos movimentos do nosso planeta? Então a gente vai retomar, vai relembrar essas informações. Mas antes da gente começar a nossa aula, você lembra o que a gente sempre tem que ter em mãos? Pega o seu caderno, pega o seu penal, porque a gente faz as correções das atividades, a gente anota alguns conteúdos. Então, bora começar a nossa aula de hoje? Chamou o pai, chamou a mãe, chamou o irmão mais velho para participar? Então, vamos acompanhar na nossa aula a correção da atividade da aula passada. Então, a pergunta era assim do nosso livro de ciências sobre a litosfera. 1. Por que a erosão pode tornar o solo inadequado ao plantio? Então, vocês lembram que a gente está falando há muito tempo sobre o solo, né? Os tipos de solo, a importância do solo, os cuidados que eu tenho que ter com o solo. E nessa pergunta, ele está falando da erosão. Lembra do processo de erosão que pode ser eólica pelo vento ou hídrica pela água? Então ele pergunta por que esse processo que é natural, mas que pode ser aumentado pela ação do homem, como ele interfere no plantio, no dia a dia de um agricultor. Então a erosão provoca o quê? A perda da matéria orgânica, dos nutrientes desse solo. E vai fazer o quê? Diminuir, vai inviabilizar o crescimento das plantas. Então imagine essa determinada situação. Eu tenho um solo e de repente tem uma grande quantidade de água que leva esse solo. Ao levar esse solo, também carrega os nutrientes, os sais minerais presentes nesse material, fazendo com que as plantas não cresçam, não produzam, não se desenvolvam tão bem. Então, essa é a preocupação de um agricultor, que evite a erosão para que a sua plantação cresça bonita, frutifique, tenha os vegetais e que a gente possa consumi-los no nosso dia a dia. Acertou o exercício? Errou alguma coisinha? Não tem problema. Pega a borracha, apaga, não tem problema em errar, é natural, isso acontece. Não fez a resposta por completo, então eu vou dar um tempo para vocês agora, vocês vão recopiar, né, alguma parte que faltou no exercício e daqui a pouco a gente volta para começar a nossa aula de hoje. Corrigiu o exercício? Ótimo, fez aquela letra bonita, bem caprichadinha. Então você deixa o caderno de lado agora
E agora a gente vai conversar, a gente vai falar um pouquinho sobre a astronomia. Então vamos rever algumas coisas importantes sobre essa ciência? Então vocês lembram dessa palavra astronomia? Então a astronomia é aquela ciência que estuda o quê? O universo. Desde a sua origem, da formação desse universo, até a formação dos astros, dos planetas, do Sol, das estrelas, que compõem todo este universo. E os fenômenos que acontecem nesse universo. Então, hoje, nossa aula começa na 25 e a aula 26 também vai ser sobre astronomia. Tem muitas informações que nós vamos conversar sobre essa área. Então, para começar, para a gente relembrar, se você estudou bem, fez os exercícios propostos, vamos começar com o quiz, eu sei que vocês adoram essa parte. Primeira pergunta, que nome recebe aquela ciência que estuda o universo e os corpos celestes? Então, primeiro você tem que lembrar o que são esses corpos celestes. Então, são os planetas, as estrelas, que inclui o Sol, os satélites, a nossa Lua. Então, o que essa ciência é o nome dela? Será que é a letra A gastronomia, que estuda o universo? Será que é a letra B, a astronomia? Ou será que é a letra C, geometria? Ou se você acha que é a letra D, pode ser a agronomia. Pensa na resposta e quando eu voltar daqui a pouquinho, a gente vai ver se você está certo ou se você está errado. Ah, Fabiana, esse exercício era muito fácil. Eu lembro que você conversou nas aulas passadas sobre astronomia. Então, eu só queria ver se você estava atento. É claro que a nossa resposta do exercício é a letra B. A ciência que estuda o universo e os corpos que estão presentes nela é a astronomia. A gastronomia estuda, a culinária, a comida, os alimentos, o preparo dos alimentos.
A geometria é uma área da matemática e a agronomia está relacionado com o plantio, com o solo. Eu vi que você estava esperto e eu até ouvi a auto-resposta que você falou do outro lado de casa e eu escutei aqui. Bom, já que a gente sabe da astronomia, que é essa ciência que estuda o universo, como que ela começou, Fabiano? Como que é o histórico? Quando que uma pessoa parou para pensar que existe essa ciência? Muito provavelmente ela ficou olhando para o céu, né? Então, se é uma ciência que estuda os astros, se eu olhar para o céu, eu vejo as estrelas à noite, a lua, o sol de dia. Então, muito provavelmente, essa ciência se começou com a observação a olho nu, sem aqueles instrumentos que nós conversamos nas aulas anteriores. Então, a astronomia originou-se a partir da observação dos astros e de seu efeito no cotidiano do ser humano. Então, eu quero que vocês percebam que os astros influenciam a nossa vida, o nosso dia a dia. Será que você já se pensou e parou para pensar que os astros influenciam o nosso dia a dia? Que desde a pré-história vem utilizando o conhecimento astronômico acumulado durante o tempo para desenvolver as atividades humanas. Então, tem muitas atividades que nós desenvolvemos que ainda a gente utiliza como base a astronomia, a plantação, por exemplo. Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, para um tio ou para um conhecido que tem uma horta ou que planta. Muitas pessoas, ao plantar um determinado alimento, uma semente, observa a fase da lua. E isso a gente percebe desde a antiguidade, desde a pré-história, como eu coloquei. Percebam essa imagem que eu trouxe para vocês. Não é a primeira vez que eu vou falar para vocês do Stonehenge. Nós já trabalhamos numa linha do tempo lá na aula de astronomia, que ao longo da história, muitos grupos, muitos povos observaram o céu diurno e noturno. O Stonehenge é um monumento que fica lá no Reino Unido e são conjuntos de rochas muito grandes que, ao bater a luminosidade do Sol, faz uma sombra. E a gente já conversou sobre as estações do ano, né? As 4 estações do ano. Dependendo do período de luminosidade do Sol, essa sombra ela é maior ou menor. Então acredita-se que esse monumento que foi construído tem relação com a passagem do tempo, uma percepção das estações do ano. E as estações do ano não influenciam a nossa vida? É isso que a gente vai conversar ao longo da nossa aula. Percebam aqui essa nova informação que eu trouxe para vocês. Então, no início, o conhecimento astronômico se baseava essencialmente do quê? Da observação dos astros a olho nu. Não existia a criação de instrumentos como nós temos hoje. Lunetas, telescópios, satélites, sondas espaciais. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Que a evolução da tecnologia, do conhecimento adquirido pelos seres humanos aumentou, facilitou a observação dos astros? Mas pensa lá no passado, bem antigamente. Não existiam esses instrumentos, não tinha esses conjuntos de lentes que faziam essa aproximação desses astros. Então a observação era como? A olho nu. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Pensa uma noite, você na janela de casa, na sacada, na porta de casa, observa o céu. Você consegue ver estrelas, dependendo, pode ver a lua nas suas fases. Você pode, dependendo do período, observar planetas, mesmo a olho nu. Imagine então que esses povos do passado faziam essas observações. Mas o que eles podiam observar? O Sol. Você, hoje, se sair de casa e for de dia, né, vai sair na janela, no terreno da sua casa, você não consegue observar o Sol? Lembra que nós falamos do movimento aparente do Sol? Né, que ele nasce de um lado e ele desaparece, né, ele, entre aspas, morre de um outro lado. Né? Então, o nascer do Sol e o pôr do Sol não tem esse movimento. Muito provavelmente, esses povos também fizeram essas observações e fizeram perguntas. A gente não consegue observar a Lua, então, onde eu tenho o pôr do Sol, o seu desaparecimento, entre aspas, porque ele não desaparece, a gente só não está visível porque a gente está do outro lado do planeta, mas daí não tem o surgimento da Lua, porque a claridade do Sol não deixava nós observarmos ela. Então, esses povos também começaram a se perguntar dessa estrutura Lua,
desse satélite do nosso planeta. E as fases que ela tem? Então, a relação dos dias e das noites, das marés, como eu tenho uma maré alta, uma maré baixa, influencia na pesca, e as fases da Lua que têm relação com a agricultura. Então perceba que isso são observações muito antigas, de povos muito antigos e que permanecem até hoje. Embora a nossa tecnologia tenha avançado, tenha melhorado e nós temos instrumentos, mas ainda no nosso cotidiano, no dia a dia, as pessoas fazem essas observações. Então eu trouxe aqui para vocês um momento de observação da Lua. Ia acontecer um eclipse. A gente ainda não falou sobre isso, mas em aulas mais para frente eu vou explicar e conversar com vocês o que é um eclipse lunar, um eclipse solar. Percebam uma situação do nosso cotidiano. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma pessoa fazendo uma coleta de plantas. Então, agricultura. Então, será que essa pessoa que está plantando, será que a astronomia tem uma relação, os astros, com o plantio dos alimentos que a gente consome no dia a dia? Com certeza sim. Então, muitos povos, como os chineses, os egípcios, os assírios e os babilônicos, já observavam o espaço, observavam o céu diurno e noturno, para determinar o quê? A contagem do tempo. Alguns construíram instrumentos, como lá o Stonehenge, que é um monumento onde eu tinha uma luminosidade batendo nessa rocha e a sombra me dizia qual era o período do dia. Nós já falamos isso numa aula. Tem um instrumento chamado gnomon. É um bastão, e nós fizemos até uma atividade prática sobre isso, lembra? Eu coloco esse bastão no solo, enterrado no solo, e eu tenho a luminosidade. Com o movimento aparente do Sol, essa sombra fica maior ou menor. Aí eu sei qual é o período do dia, se está muito próximo ao amanhecer, se é meio-dia ou se está chegando o final da tarde. Então, esses povos que eu trouxe de exemplos para vocês também faziam uma contagem do tempo baseado na observação do céu. Utilizavam o Sol e a Lua para elaborar os seus calendários, para definir melhor o período de plantio e de colheita e para se localizar no espaço. Então vocês percebem que nessa aula de hoje, relembrando alguns assuntos da astronomia, eu quero que vocês percebam quão importante é essa ciência para o nosso dia a dia. Claro que é legal, é bonito observar o céu, ver as estrelas, o sol, o calor do sol, é um casal romântico observando a lua. Claro que esses astros são importantes no nosso dia a dia, não só para deixar a noite mais bonita, ou o dia mais quentinho, mas como ele controla, entre aspas, ele faz parte do nosso dia a dia pela contagem do tempo ou por muitas ações que nós desenvolvemos no nosso cotidiano. Mas não é só isso. Olha o que eu trago mais para vocês. Na Grécia Antiga, diversos estudiosos realizavam pesquisas e formularam teorias sobre o universo. E nós falamos sobre isso. Lembra das teorias de quem era o centro do nosso universo? Se era a Terra ou se era o Sol? Nós vamos relembrar isso mais para frente. Então, nós tivemos povos que, além de fazerem as observações do céu, começaram a fazer perguntas. E algumas perguntas nós ainda fazemos hoje em dia. Só que nós já temos as respostas porque esses povos do passado fizeram essas observações. E graças a essas observações, o conhecimento foi sendo acumulado. Podia ser consultado em registros, poderia ter pinturas, poderia ter registros em livros. E a nossa tecnologia foi melhorando para compreender mais o universo e os nossos astros. Olha o exemplo que eu trago para vocês, da teoria da esfericidade da Terra. Lembra que nós trabalhamos uma aula só sobre isso? Da ideia que ao olhar no horizonte nós tínhamos uma embarcação que sumia? Nós já falamos sobre esse formato da Terra. Lembra que é um geóide? A duração do nosso ano, que dura aproximadamente 365 dias com 6 horas, que é graças a um movimento que o nosso planeta realiza, e as fases da Lua e os eclipses. Então percebam que esses povos lá no passado contribuíram para o nosso
presente. Então, algo que nós estudamos hoje na nossa disciplina de ciências foi estudado, foi pesquisado, foi pensado por povos lá no passado. Aí, depois dessas observações do céu, a olho nu, sem a utilização dos instrumentos, a nossa visão, o nosso olho, só tem um alcance. Ela não consegue ampliar muito ou ver muitos detalhes. Então, as pessoas, os pesquisadores, começaram a construir instrumentos. Começaram a pegar lentes e colocaram essas lentes em conjunto. E construíram o quê? As lunetas. Lembra que a gente já conversou sobre isso? A luneta é um tubo onde eu tenho na ponta uma lente que vai fazer a ampliação, vai trazer mais para perto de nós esse astro. Foi avançando, nós temos os telescópios, as sondas espaciais, né? Instrumentos onde eu posso agora sair da Terra e eu posso levar câmeras com uma sonda espacial que pode tirar uma foto em alta definição do nosso planeta. Ou uma sonda que para em Marte e coleta informações, o solo de Marte, registra as características daquele planeta. Olha como a tecnologia avançando melhorou a percepção do universo. Nós saímos do nosso planeta porque a gente fazia uma observação a olho nu. Só que agora, com esses instrumentos, mesmo que nós fiquemos aqui, mas esse instrumento tecnológico vai até o espaço e traz essas informações para nós. Então, com o desenvolvimento das novas tecnologias, a astronomia se tornou o quê? Informatizada, possuindo o quê? Telescópios capazes de fotografar milhares de estrelas e gerar imagens muito nítidas, com uma perfeição muito grande. Sondas que vasculham o espaço. Então eu trouxe para vocês aqui uma outra imagem, que é muito comum nós observarmos em filmes, que são telescópios que utilizam as ondas de rádio e vão capturar situações, movimentos lá no espaço. Então tudo que está acontecendo ao redor do nosso planeta. Vamos para o nosso segundo quiz da aula de hoje? Quero ver se vocês prestaram atenção na aula de hoje e se relembram que a gente já conversou anteriormente. A astronomia, então, estuda a estrutura e as propriedades de alguns objetos. Quais objetos são esses? Os celestes, os terrestres, os solares ou os lunares? Pensem um pouquinho na resposta e daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês.
Então, estava fácil esse exercício? Difícil? Precisou da ajuda de alguém? Chamou o irmão mais velho, a tia, a avó? Eu sei que muitos de vocês têm companhia nas aulas de ciências. Eu recebo mensagem: Fabiano, minha tia assiste a aula comigo, minha mãe está assistindo a aula comigo. Que legal que tem a participação da família toda junto, reunida, assistindo. Acho muito legal isso. Então, será que eles ajudaram vocês para responder esse exercício? Esse exercício tem uma pegadinha. Então, se a astronomia estuda corpos e esses corpos estão lá no universo, são corpos que estão no céu, corpos celestes. Resposta correta, letra A. Mas algum de vocês poderia ter falado assim: ah, Fabiano, minha mãe falou que podiam ser corpos terrestres. A minha avó falou que são corpos solares. Por que não são as outras respostas? Se eu falasse que é um corpo terrestre, eu só estou falando da Terra. Se eu estou falando que é um corpo solar, eu só estou falando do Sol. E se eu estou falando um corpo lunar, é só a Lua. Então, o que eu fiz de propósito? Eu coloquei essas palavras que remetem a outros astros, mas é só ele. Lembrando que a astronomia estuda tudo, o universo e os astros que fazem parte dele. A Terra, o Sol e a Lua. Então, por isso que não pode ser essas alternativas. E a correta é a letra A, corpos celestes. Então, vamos mais um pouquinho na nossa aula? Observem essas pessoas olhando o céu. Uma noite, estrelas, uma estrela cadente, que é um objeto, um meteoro entrando na nossa atmosfera. Para compreender diversos fenômenos que acontecem no céu, é muito importante considerar a posição. Então, agora que vocês entenderam que para conhecer melhor o céu, eu tenho que observá-lo. Eu posso fazer isso a olho nu ou com a utilização de um instrumento. Eu poderia aqui trocar, substituir essa imagem desse casal observando a olho nu com uma pessoa com um telescópio. Agora eu pergunto para vocês, será que se eu observo um céu aqui em Curitiba, numa pessoa lá, por exemplo, no Japão, será que esse céu é o mesmo? A gente vai perceber que não. Então, vocês lembram na aula passada que nós falamos das aulas anteriores da posição do espectador desse céu? Então, uma característica é que no Polo Norte e no Polo Sul, a posição das estrelas são diferentes. Então, por isso que nós temos que levar em consideração a posição de quem está observando o céu. Então, normalmente, nós utilizamos duas coordenadas, a longitude e a latitude, como referências para determinar o posicionamento no planeta. Lembra daquela aula que eu expliquei para vocês o que era o GPS? E o GPS funciona baseado nessas duas coordenadas? Então percebam aqui na tela comigo e depois eu vou mostrar no globo. Então eu tenho a longitude e a latitude. Então percebam e acompanhem comigo aqui no globo. Se nós observarmos a latitude, então eu tenho aqui o nosso planeta Terra. Ele está fazendo o seu movimento de rotação, que a gente já estudou e vai retomar. Então, se uma pessoa está situada, por exemplo, aqui no Brasil, então eu tenho que saber que posição que ela se encontra, quais são as suas coordenadas. Isso é assunto de geografia. Então, a gente vai observar ali, latitude. A latitude são as linhas que eu chamo de linhas horizontais. A mais famosa, então, imaginem que essa fita que eu coloquei, que representa uma linha horizontal, representa o meu equador. Então, e o planeta continua fazendo o seu movimento de rotação. Então, são linhas imaginárias que nós traçamos ao longo do nosso planeta. Só que a gente não tem só a latitude, nós temos também o que a gente chama de longitude. A longitude é uma linha vertical. E quando essas duas linhas se encontram, nós temos uma coordenada geográfica. Aí eu sei exatamente o ponto aonde uma pessoa se encontra, exatamente o ponto aonde o GPS localiza o seu carro ou o destino aonde você quer chegar. Então vamos relembrar essas duas palavras, latitude e longitude?
Então, latitude é a distância de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, toda vez que eu falo latitude, sinônimo de linhas horizontais. A principal é a linha do Equador, a qual divide o nosso planeta em dois hemisférios, né? A parte norte e a parte sul. Então percebam nessa imagem aqui que eu trago para vocês que aparece na tela. Então eu tenho uma representação do nosso planeta, eu tenho então a nossa principal linha horizontal, o Equador. O que eu tenho para cima a gente chama de hemisfério norte e o que eu tenho para baixo é o nosso hemisfério sul. E paralelamente eu vou ter outras linhas horizontais. Então, se a gente volta aqui para o nosso globo, se eu tirar aqui a fita para vocês repararem no nosso exemplo, então, por exemplo, eu trago aqui, se vocês conseguem ver, eu tenho várias linhas. Aqui eu tenho a principal, o Equador, e paralelamente eu tenho outras linhas horizontais. Do Equador para baixo, meu hemisfério sul. A linha Equador, outras paralelas horizontais. Do Equador para cima, eu tenho o nosso hemisfério norte. Então, a gente já entendeu, já relembrou o que é latitude. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a longitude. Então, longitude é a distância de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação a um meridiano, o famoso meridiano de Greenwich. Então, quando eu falo em longitude, eu falo em meridiano, são linhas verticais. Percebam aqui na imagem da nossa tela. Eu tenho uma representação do planeta Terra, eu continuo tendo, né, a minha latitude, né, eu tenho a minha linha horizontal do Equador, só que agora eu quero representar para vocês os meridianos. São linhas verticais que vão do norte ao sul. Vamos perceber aqui no nosso globo? É a mesma coisa. Então, a gente já viu aquela linha horizontal que separa o nosso planeta em norte e sul, só que agora a gente está vendo a longitude. Então, são linhas imaginárias que cortam o nosso planeta do norte para o sul, do norte para o sul, do norte para o sul. E quando essas duas linhas se cruzam, se encontram, eu tenho uma coordenada geográfica. Então, eu posso localizar aqui, por exemplo, uma pessoa no Brasil, uma pessoa nos Estados Unidos. Então, vamos continuar? Agora que a gente já entendeu e a gente já sabe latitude e longitude, que elas são importantes para um observador do céu, eu tenho agora duas outras referências da astronomia, o horizonte e o zênite. Nós já falamos sobre eles. Super fácil esse exemplo. Horizonte. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês na praia? Imagine umas férias, um passeio que você fez para a praia. Lembra o exemplo que eu dei? Você almoçou, quando a gente se alimenta, a gente não pode entrar na água por causa do processo digestivo. Então, a mãe, uma tia, ou a avó, quem estava contigo na praia? O pai, um irmão. Você não pode entrar na água agora. Vai ficar sentadinho, esperar um tempo, porque você almoçou. Depois você pode brincar na água, você pode nadar, porque ela interfere no processo digestivo. A gente gasta muita energia para o processo de digestão e pode ser que aconteça alguma situação quando você está nadando. Bom, então o que você vai fazer? Vai ficar sentadinho, é muito próximo do meio-dia, então ainda o sol está muito forte, a gente tem que se preocupar com problemas na pele. Então você está sentadinho na sua cadeira de praia, debaixo do guarda-sol, só observando o mar. Está calmo, é logo depois do almoço, 1 hora. Então o sol está forte, ninguém está na água, mas está todo mundo aproveitando o dia. E você está observando, né, a areia, o azul da água do mar. E lá longe, onde a tua vista se perde, lá longe, é o que nós chamamos de horizonte. Então, o horizonte é uma linha também imaginária que separa o céu do solo, ou céu da água. Então, quando teu olhar está indo lá longe e você vê a linha do mar,
encerra o mar e começa o céu, isso nós chamamos de horizonte. Ou uma outra situação, você está viajando, por exemplo, de carro, está numa estrada, está numa BR, e lá longe, né, vamos dizer que é uma estrada bem reta, você observa pela janela do carro que parece que termina aquela estrada, o solo, e já começa o céu. Então essa linha que divide o solo do céu, nós chamamos de horizonte. E ela é super importante, porque a gente percebe o nascer, né, do sol e o pôr do sol, a gente percebe ele nascendo, surgindo no horizonte. E quando eu tenho o pôr do sol, ele desaparecendo nesse horizonte. E zenit, vocês lembram? É uma palavra difícil, mas o significado dela é muito fácil. Então, zenit também é uma linha imaginária que é situada exatamente acima da cabeça do observador. Então, percebam que a nossa aula de hoje, nós estamos falando da visualização do céu. Então, se eu, Fabiano, vou hoje à noite observar o céu da minha cidade, então eu tenho uma determinada posição que eu me encontre, a minha latitude e a minha longitude, que são essas linhas imaginárias que nós temos no nosso planeta, horizontais e verticais. Ótimo! Eu posso ficar olhando para o céu ou eu posso olhar para o horizonte. No horizonte eu vou ver o sol se pôr. Mas agora eu quero ver as estrelas ou eu quero ver a lua. Então, todo o céu que está sobre a minha cabeça eu chamo de esfera celeste. E a posição zenit é a posição exatamente em cima da minha cabeça. Então, se eu pego a minha cabeça e traço uma linha imaginária, essa posição do céu acima da minha cabeça eu chamo de zenit. Então, eu quero que vocês percebam que dependendo da posição da pessoa, se ela está aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, o céu é diferente por causa da posição das estrelas. Então eu tenho no Polo Norte, né, no hemisfério norte, e no Polo Sul, no hemisfério sul, posições de estrelas diferentes. Então, por isso que o homem lá no passado, desde a pré-história, fazia essas observações do céu e tinha registros diferentes, porque os céus são diferentes de acordo com o período do ano e a posição aonde nós nos encontramos. Relembrar essas 4 palavras? Latitude, longitude, horizonte e zenit? Super fácil, vocês são inteligentes. Então vamos para o exercício? Vamos para o quiz? Para o nosso último quiz da aula de hoje? 3. As linhas imaginárias que têm como função localizar qualquer ponto da superfície terrestre dá-se o nome de... Eu não estou perguntando para vocês o nome das linhas imaginárias. Ele não está perguntando se é latitude ou longitude. Ele quer saber o conjunto dessas duas linhas, quando elas se encontram. Será que é cartografia? Projeções cartográficas? Coordenadas geográficas ou linhas astronômicas? Pensem um pouquinho e daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Vamos corrigir nosso quiz? Talvez dos 3 de hoje, esse é o mais difícil, mas vocês são espertos. Quando eu tenho o encontro da latitude e da longitude, eu tenho as coordenadas geográficas. Vamos pegar nosso caderno? Vamos copiar nossos exercícios? Então, coloca a data, coloca a nossa aula de hoje, aula número 25, retomada de conteúdos sobre astronomia. Pergunta número 1 do nosso livro, que é da página 107. Você já observou o nascer ou o pôr do sol? O que acontece no céu nesses momentos? Provavelmente você vai responder, sim, já observei o céu de manhã ou de tarde. Então, muito provavelmente, o nascer ou o pôr do sol. Eu quero que você escreva com as suas palavras o que você observa quando o sol está nascendo, ao longo do dia até o pôr do sol. O que acontece ao longo da manhã e ao longo da noite com o céu? Quais são as características? Copie esse exercício, você vai ter um tempo maior para fazer e na outra aula nós vamos fazer a correção dele. Ótimo que você corrigiu o exercício número 1 e agora nós vamos para o exercício número 2. Então, hoje nós temos 2 atividades para serem feitas no caderno. Pergunta número 2. Você já notou fenômenos que se repetem no céu? Se sim, quais? Perceba que esse exercício é uma continuidade do anterior. Você observa o céu, de dia ou à noite, e algumas situações, alguns fenômenos se repetem. Então, eu quero que você descreva que situações repetidas você observa no céu diurno e no céu noturno. Vai copiar a pergunta, eu vou dar um tempinho para vocês e na próxima aula nós fazemos a correção dessa atividade.
Copiou os exercícios? Caprichado como sempre? Então você vai ter um tempinho para fazer esses exercícios em casa, com calma, consultar os materiais lá no Google Classroom, nas anotações das aulas anteriores. Gostou da nossa aula de hoje? Espero que sim, a gente retomou sobre astronomia. Eu mostrei para vocês a importância de se observar o céu, a importância que esses povos da antiguidade contribuíram para essa ciência tão presente no nosso cotidiano. Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Bons estudos! Tchau, tchau!